Então, enquanto o cara... Porque o negócio do dinheiro é que é o seguinte, mano. O dinheiro amolece, tá? O dinheiro amolece. Porque você vai ganhando dinheiro, aí daqui a pouco, sexta-feira, você tá indo pra tua casa no Boa Vista. É aquele papo você já não quer ralar mais. O papo do filho do Cristiano Ronaldo, que fala, e aí, ele vai ser que nem você. Ele não tem fome, não tem a mesma fome, né? Esse que é o negócio. É difícil, cara. O dinheiro amolece. Então, assim, você vai amolecendo, chega um empreendedor com sangue nos olhos que quer construir, ele te passa. Essa é a história do mercado, né? As startups são o que, senão gente com fome que ultrapassa o incumbente que outrora era impossível perder, né? Então, pô, quantas companhias aí que valiam bilhões que hoje viraram zero? Como manter essa fome depois que você conquista várias... Cara, eu acho que isso é a principal coisa que o G4 hoje entrega pro empresário. Que a maioria dos empresários reportam pra gente que eles entram no G4 depois de 3, 4 dias ali de programa presencial com repertório, ambição renovada. Eles renovam a ambição. Por quê? Porque ele consegue enxergar o negócio dele 5, 10 vezes maior. Ele consegue enxergar um novo negócio dentro do negócio dele. E eu acho que o que a gente faz o tempo inteiro, e aí é muito bom a sociedade em si entre a gente, é exatamente essa renovação de ambição, essa provocação. E aí, cara, é assim, sem bullshitagem, é tudo. Desde, eu comecei a ter uma casa de campo. Aí o Nardão começou, eu comecei a pilhar o Nardão, e o Nardão já pegou, aí ele mandou minha cara. Puta, por que eu não fiz isso antes? Então, um aqui ou o outro vai, aumentando a barra. O Thales sempre puxou a barra com experiência de viagem. Meu irmão, ver a viagem dele e fala assim, cara, eu preciso viajar com mais experiência mesmo. Então, o ambiente, ambição, é muito difícil ensinar. Ambição é um negócio que... É que a ambição tem uma carga muito negativa aqui. As pessoas veem como uma coisa... Mas é porque elas estão confundindo. Porque a ambição tem nada a ver com ganância. Exato. Então nem vamos entrar nesse mérito. Quando você tá do lado de pessoas ambiciosas, você sente ambição. Então eu acredito muito nisso. Porque tem a ver com paixão, né, cara? Paixão é uma coisa contagiante. Ambição é virtude, tá? Então é através de pessoas ambiciosas que existe tela, computador, energia elétrica, tudo. Se não tivesse ambição, não existia isso. É a parábola dos talentos, né? A ambição é a fome por construir e por conquistar. A ganância é a virtude. É o lado negro, é a coisa do esquerdista. É o vício. Não, é o vício. É isso aí. Então a ganância é passar por cima de todos pra conseguir aquilo que conseguir o que eu quero. Não. É o Banco Master, é os escândalos da Odebrecht, da JS, essa galera toda, que é a galera do mal. Né, que, passa por cima das pessoas, que se envolve com corrupção, que tá ali bancando político vagabundo. Os fins justificam os meios. Isso aí é a ganância. A ambição é outra. Então, eu acho que... muito louco, irmão. O que tem na nossa sociedade aqui é uma complementação, tá ligado? Não, é muito louco isso que a gente vê os nossos alunos, isso acontecendo na verdade. O cara entra lá e aí o cara começa a conversar sobre vinho. Aí o cara começa a gostar de vinho, aí ele aumenta o repertório daquilo. Só que num dia desse que ele tá tomando vinho, ele conhece um cara Mas é incrível que fecha isso, contrato grande e aí a empresa dele muda de patamar porque ele, cara, gostou de vinho, que tá tomando vinho. Aquilo botou ele em outro ambiente, o outro ambiente botou ele em outras ideias, as outras ideias abriram o horizonte dele e falou, cara... Mas cara... Então, Eu não sei, eu tô com 55, fazer 56. Eu pensei que você tinha 40. Valeu, ele tá querendo vir num podcast sozinho. Nada, pô. Não, mas eu vou falar isso, cara. Você acabou de ter o primeiro filho? Quero ter mais filhos e tal. Era pra eu estar mais tranquilo, concorda? Claro. Não preciso estar nessa que eu tô hoje. Mas, cara, eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Mas você não consegue... A gente tava numa mesa lá... Aí o cara falou, se eu comprar isso daí, vamos pra França, a gente faz uma entrevista lá. Eu falei, vamos, cara, eu nem pensei. Bora, eu poderia, se eu pensasse, eu não ia. Eu ia falar, não, concorda? Pra que eu vou pra lá, não sei o quê. Eu falei, vamos. Foda-se. O Lincoln me chamou pra ir pra China. China. Fala, porra, vai dar um puta trabalho, vou ter que gravar. Eu falei, cara, vamos ver qual que é. Então, assim, você se expor a algumas coisas, independente da idade, é isso que você falou. Vou entender de vinho agora. Eu quero aprender a tocar bateria. Eu quero ler não sei quantos livros por mês. Quando minha filha nasceu, eu acho que todo mundo que já passou pelo nascimento da primeira filha, assim, sabe? Você passou agora também, então você sabe. Muda muita coisa, você começa a ressignificar muita coisa, refletir, pensar. E foi muito legal, porque uma das coisas que eu pensei foi, cara, e agora, né? As coisas têm um peso muito maior, cara. Não. O tempo, tudo tem um valor. E, tu vê lá, tem reputação, tem a grana, tem a empresa, que legal. E aí eu comecei a ir a podcast, e agora? Qual é teu sonho, qual é a tua parada? Eu falei, cara, hoje... A minha esposa, meu pai, minha mãe,
eles já foram impactados pela minha reputação, por alguma ideia, alguma coisa que eu falei que mudou a vida de alguém, que o cara mudou a empresa de patamar. Já tive no Rio de Janeiro sentado no restaurante e um cara veio com a filha no colo e falou assim, cara, só queria agradecer que a tua live que você fez na pandemia, que eu fiz 300 lives na pandemia, manteve a minha empresa viva porque eu mudei o meu negócio por causa de uma live tua. Cara, olha que loucura. Com ele com a criança no colo, falando pro filho, falando, o tio fez a live que salvou a empresa do papai, não sei o que lá, era uma criança de uns 4 anos ali e tal. Então, eu, na hora, quando minha filha nasceu, eu falei assim, cara, eu quero que a Antônia um dia seja impactada por isso. Cara, minha filha tem 8 meses, ou seja, são pelo menos aí 12, 13, 15 anos que eu preciso me manter escrevendo livro, produzindo conteúdo, sendo relevante, construindo negócio, pra ter a chance de um dia alguém parar minha filha e falar assim, cara, o teu pai fez uma diferença na minha vida, na minha empresa. Então assim, cara, eu renovei minha missão por 15 anos, entendeu? Pois é. Essa é a verdade, porque isso não é dinheiro, não é a coisa. Mas esse fato, porque eu quero, porque eu acho importante. Um negócio que eu valorizo. Isso me leva ao ponto aqui que eu ia complementar, né? Quer dizer que é o seguinte, se você tá trabalhando por grana, ganhar dinheiro é muito fácil, mano. Essa que é a verdade. Ganhar dinheiro pra caralho é difícil. A pouco dinheiro é muito fácil. Essa que é a verdade. Pra quem não tem preguiça, né? Não, é porque a barra é muito baixa, cara. A barra é muito baixa. 82... E eu tô vendo que cada vez vai ficar mais baixa ainda. E ainda mais com AI, que a gente pode entrar nesse assunto aqui, que tem mais 2 horas pra falar se você quiser desenvolver nesse tema. Mas o ponto é o seguinte, 82% da população adulta brasileira é analfabeta funcional. Quer dizer que ela ouve o que a gente tá falando aqui, ela não tá entendendo. Ela entende outra coisa. Ela lê um texto, ela não consegue fazer uma redação desse. Então, assim, a barra é muito baixa. É muito fácil ganhar dinheiro. O difícil é ganhar pra caralho. Um dinheirinho ali, fazer 5, 10 milhões no ano é muito fácil. Essa que é a verdade. Com Vibe Coding, hoje inclusive, se o cara tem uma noção de negócio, de marketing ali, ainda mais tá. Então, a verdade é, se você coloca um objetivo na tua vida, um número, uma grana, um bem material, cara, primeiro que isso é muito pouco, sabe? A vida é tão mais, né? A vida é tão... E outra, e aí você atinge isso, e aí o que acontece com a tua vida? Exato, aí, porra, morreu, perdeu o sentido, né? Então, cara, a verdade é que as pessoas que estão jogando esse jogo, que nós aqui dessa mesa estamos jogando, a gente não tá mirando grana, não tá mirando, que já foi há muito tempo. A gente tá mirando o seguinte, cara, qual é o legado que eu vou deixar pra humanidade? Qual é o legado que eu vou deixar pro meu país? Ele acabou de falar, eu tenho mais 15 anos de ambição fácil, porque eu quero continuar relevante a ponto de fazer diferença na vida do Brasil, para as pessoas me reconhecerem na frente da minha filha. Essencialmente, isso é um input cujo output é ele fazer diferença na vida do Brasil, entendeu? Então, eu acho isso muito grandioso, acho isso muito importante. E qual que é a tua motivação, gente? Minha motivação é a mesma do Alfredo, de formas diferentes, entendeu? Então, cara, eu realmente acredito no potencial do Brasil. Eu acho que o Brasil é um diamante não lapidado. Eu acredito que através do meu trabalho a gente pode construir um Brasil diferente, um Brasil protagonista. E para isso a gente tem que fazer algumas mudanças infraestruturais no Brasil, que na medida que eu vou conquistando o que eu estou conquistando, eu vou tendo mais poder de, no back-office ali, fazer as mudanças que eu já tenho feito, entendeu? Em algum momento elas vão surtir efeito. E talvez daqui a 30 anos eu possa falar sobre isso. Não preciso falar sobre isso, não estou fazendo por ego, estou fazendo por legado, estou falando pelos meus netos. Só que esse trabalho começa agora, né? Então tem alguns anos já que eu faço esse trabalho, que eu invisto dinheiro, tempo, que eu coloco uma coragem que, se tiver 5 pessoas no Brasil que tem esse nível de coragem, são muitas, pra poder fazer o que eu faço pelo Brasil. Um dia as pessoas vão saber. Não diz que ninguém fique sabendo. Política nunca. Eu vou... Depende, se eu puder ser o Bukele, eu tô dentro. Agora, enquanto for uma república, não tem como dar certo, porque a República Democrática, o efeito colateral da República Democrática é sempre eleger os piores, os viciosos. Porque numa democracia, só a mentira satisfaz. A verdade não elege na democracia. O Sócrates dizia que numa democracia, imagina que você tem um vendedor de doces e um médico, e existe ali uma eleição para ver quem que vai gerenciar a cidade. O vendedor de doce sempre vai ganhar do médico. Por quê? Porque o médico vai falar assim, dorme cedo, não come doce, se alimenta bem, treina duro, a vida é difícil. O vendedor de doce vai falar, come doce, a vida é agora, picanha para todo mundo, vambora, picanha e cervejinha. É isso que elege na democracia, é a mentira, é o vício. O homem virtuoso que eu sou, ele não topa falar mentira, ele não topa enganar as pessoas, ele não topa fazer acordinhos, ele não topa chegar lá devendo favor. E esse é o grande problema da república, porque quando você tem uma república e você tem uma eleição direta cujo meu voto vale o mesmo tanto que o dele, que qualquer pessoa aqui, é um problema porque só a mentira satisfaz, e esse cara para chegar lá ele fala muita mentira e faz acordos esses que custam muito caro. Então quando o cara ascende a cadeira do poder, ele chegou lá devendo para um monte de gente. Então por mais que ele queira fazer o bem, muitas vezes ele não consegue, porque ele tá devendo fazer o mal. Então não tem como. A diferença disso pro império, pra monarquia,
que é o que a gente tinha aqui no Brasil, por exemplo, né? Você tinha o imperador, tinha Dom Pedro II, ele era um homem extremamente culto, falava 12, 13 línguas, respeitado globalmente, e ele era o poder moderador. Então, você vê, no Brasil a gente tinha 2 partidos aqui, a gente tinha o Partido Conservador e o Partido Liberal, que de liberal não tinha nada, eram os esquerdistas, os progressistas, né? E em um determinado momento lá, votou-se pela lei do ventre livre. E aí, como sempre a esquerda está do lado do mal, né? A esquerda foi contra o liberal, né? Foi contra a lei do ventre livre, que era basicamente fazer com que os filhos dos escravos não nasçam escravos. O Partido Liberal foi contra isso, votou contra isso. Então, pô, Dom Pedro II tinha que chamar o Partido Liberal e falar: gente, não faz sentido vocês serem contra isso, é importante, as pessoas não podem nascer escravas, não sei o que lá, tal. Ele era o poder moderador, então ele não tomava partido, ele tentava criar um equilíbrio entre os poderes e trazer a razoabilidade. Agora, como ele era da família imperial, ou seja, o Brasil é da família dele, né? O verde e amarelo das nossas bandeiras não tem nada a ver com mato e ouro, isso é mentira. O verde, na verdade, é da Casa de Bragança e o amarelo dos Habsburgos, né? Que é a origem do Dom Pedro II. Logo ele falava assim: olha, isso aqui tem que estar aqui por mais 100 anos. Então, assim, se a gente não equilibrar, se a gente ficar se batendo aqui, a gente não vai tomar as melhores decisões do Brasil. Vamos tomar as melhores decisões do Brasil. Então, quando você tem um poder moderador, essas coisas funcionam. Uma república não tem como funcionar, pô. Sempre as piores ideias vão ganhar, né? Então, pra isso eu não topo. Agora, e vocês? Político, não? Cara, eu sou muito grato ao Sebrae, né? O Sebrae foi muito importante na virada da minha vida, de um empreendedor local para um empreendedor nacional. Através da Feira do Empreendedor do Sebrae do Rio de Janeiro, que eu vi que dava para fazer um negócio para fora da minha cidade. Eu sempre, até lá, eu era um negócio de bairro. Tá. Então, eu tenho uma vontade ali de algum momento... Mas é muito do que o Thales falou. No final do dia, não adianta só vontade, porque não adianta você estar no lugar e não ter os recursos e a liberdade para poder fazer as mudanças. E aí você vai ficar mais frustrado. E quando eu olho para todo mundo que entrou na política, sem exceção, claramente existe um envelhecimento da pessoa muito rápido. A pessoa, ela fica 4 anos na política, parece que ela envelhece 10 anos de vida. Ou seja, é como ir pro espaço. Parece que o ambiente da política te corrói como ser humano, como pessoa. Saúde, tempo e tal. Então, cara, eu acho que o problema não é a vontade de mudar algo numa ferramenta nacional como a política. O problema é o como. É tipo, vai mudar? Não vai poder mudar. Então, porra, eu amo viver. Então, cara, no final do dia, eu não consigo imaginar hoje uma janela, um formato que faça sentido. Eu consigo hoje... Acho que hoje a gente conseguiu construir uma máquina de 600 milhões de visualizações por mês, crescendo, que tem poder de ter um impacto maior do que o Sebrae no Brasil. O G4 hoje ele tá num caminho de marca, de canal de distribuição, de solução, de tecnologia, para gerar um impacto maior do que um Sebrae no Brasil. Porque privado, no final, sem dinheiro público. Porque no final, o poder público ele só escala a solução. Ele é o maior canal de distribuição que existe. A gente já ouviu isso de pessoas importantes, que não tem como fazer algo nacional que mude a sociedade sem apoio do governo. Só que é isso, a gente é louco. A gente acredita que dá e a gente está construindo degrau a degrau para conseguir. Hoje a gente tá no Ceará, no meio de uma duna, e já param a gente para falar de G4. Cara do Bugre. Empreendedor do Bugre. Dá para chegar, irmão. Só leva mais tempo. Mas, graças a Deus, a gente começou novo, então tem fome e tempo para fazer. Mas essa é a nossa parada, cara. A gente quer fazer um Brasil empreendedor virar o Brasil do gestor. O que significa isso num exemplo que eu acho que é legal pra galera entender assim muito? A maioria dos empresários, eles pensam assim: eu quero faturar 100 milhões. E ele coloca aquilo, e aquilo vira um sonho. O nosso empresário, a gente ensina a ele que as condições de quando ele chegar no milhão precisam ser definidas agora. Então, eu vou te dar um exemplo mais fácil da galera entender. Eu quero viver 100 anos. Você quer viver 100 anos? Gostaria. Bem, né? Bem. Mas eu quero viver 100 anos dirigindo. Puta, então eu preciso poupar minha vista agora, porque senão eu não vou dirigir. Eu quero viver andando, então tem que malhar a perna agora. Eu quero viver 100 anos e eu me vejo num gramado cheio de criança correndo. Eu preciso ter mais filho. Entendi. Definir o como é os meus 100 anos vai fazer eu mudar o presente. Pois é. Não é declarar que eu quero viver 100 anos. É definir como eu quero viver nos 100 anos que vai falar: então agora eu preciso mudar isso, mudar isso, mudar isso, mudar isso, mudar isso. É isso que a gente faz com o empresário. A gente não faz ele sonhar com a empresa dele. A gente faz ele entender. Quando você faturar 1 bilhão, qual é a tua empresa? Porra, eu quero ter 50 sócios, eu quero ter 70% de receita recorrente, eu quero ter 4 produtos, eu quero estar em 10 continentes. Então, meu amigo, você precisa começar a construir as coisas agora. Então, você usa o presente para construir o futuro. É diferente de só capturar valor no presente e sonhar com o futuro. Fala, ô Santa. O Nissilvio Martins mandou aqui, ó. Bruno, acompanha os seus vídeos sobre implementação de IA na G4. Você acredita que o desenvolvimento de sistemas de serviço através do Vibe Code realmente é algo que vai permanecer em alta nos próximos anos? Traduz aí pra gente.
Cara, basicamente o que ele falou é o seguinte, você usar ferramentas como Anthropic, ChatGPT e outras ferramentas que criam código, que criam sistemas, que chama Vibe Coding. Através de linguagem natural. Através de linguagem natural, você conversar. Eu quero criar um software que faça, que atenda o meu cliente automaticamente através do WhatsApp. Como eu faço isso? Ele vai explicar para você como faz isso. Então vai lá e faz. Daí ele cria o programa para você e você coloca, segue lá as instruções dele, coloca no ar e começa a rodar. Eu não acredito, como já é realidade hoje, na verdade já é passado, e quem não está utilizando inteligência artificial a favor do próprio negócio tá para trás. E o que acaba acontecendo, Vilela, como que é o nome da pessoa que mandou aí? Bom, o que acaba acontecendo, Vilela, é o seguinte... Qual que é o nome? Nissilvio Martins. Nissilvio Martins. O que acaba acontecendo com a maioria das pessoas é o seguinte, elas acreditam que criar tecnologia hoje é algo de outro planeta, que realmente é algo muito distante. Porque a maioria das pessoas usam o ChatGPT ou as ferramentas de inteligência artificial como se fosse uma extensão do Google. Então elas usam o Google no ChatGPT. Elas não usam o ChatGPT ou as inteligências artificiais na potência máxima que eles têm. E quando as pessoas começam a conversar de verdade com o ChatGPT para criar software, porque todo mundo acha que criar software precisa de um cara de TI, que ele vai lá escrever o código, vai fazer algo complexo. E, na verdade, criar software no Vibe Coding, que na verdade não deveria ser chamado Vibe Coding, você não está codando, você está conversando. Você está criando um prompt, você está falando lá para o ChatGPT ou para o Claude, para qualquer um deles, o que você quer que seja o resultado daquilo que você está conversando. E isso hoje, na verdade, todo mundo pode fazer um software muito simples. O que são as dificuldades de fazer o software? Uma vez que você fez ele, você garante que ele tenha segurança para que muitas outras pessoas possam utilizar. E a gente tem alguns programas lá no G4 que ajudam as pessoas não só a entender como elas podem aplicar isso no negócio delas, mas como também fazer isso com segurança. No fim do dia, qualquer empresa ela passa por 3 grandes etapas. A primeira etapa é você trazer pessoas para ajudar no seu negócio. Então, quando você começou a empresa, você trouxe 1, 2, 3, todo mundo fazia as coisas meio que empiricamente, sem processo. A segunda etapa é você colocar processo naquilo que as pessoas fazem, para que aquilo seja replicável e você tenha uma previsibilidade do resultado que é feito. E daí você começa uma melhoria contínua daquele processo para você ter mais resultado. E a terceira etapa é você colocar tecnologia naqueles processos que demoram ou tomam muito tempo teu, para que o seu time seja mais eficiente, o mesmo time fazer 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais daquilo que eles faziam na mão ou fazendo o processo. E a tecnologia, essa terceira etapa, antes era algo muito distante para todo mundo. Por quê? Você precisava contratar alguém que entendesse de desenvolvimento para desenvolver uma tecnologia, um software, para automatizar a vida daquela pessoa, aquele processo. E hoje, essa barreira de ter essa pessoa de tecnologia foi para zero. Porque você consegue, com um ChatGPT, com o Claude, com o G4OS que a gente lançou, simplesmente conversar, ele cria o software, ele automatiza aquele seu processo. Então, assim, é algo que já é passado, todo mundo deveria estar usando, e a melhor forma de aprender no fim do dia é ir lá, testar e pedir para ele cuspir algo para você de tecnologia. Samuel Oliveira 007. Em um país onde as maiores empresas são bancos, qual a chance do Brasil ter um Elon Musk, entre aspas? O problema não é as maiores empresas serem bancos, né? Pô, tá ótimo, por exemplo, a maior empresa do Brasil em valuation é o Nubank, que era uma startup que não existia... É maior que a Vale, Petrobras? É maior que a Petrobras. Não existia, sei lá, 12 anos atrás. Nasceu em 2013. 2013, pô. Então, assim, eu acho que com IA dá, mano. Não só isso. É que o ponto é o seguinte, o efeito colateral de o Brasil ser o que é, um país dos juros altos, ou seja, ser estruturalmente vicioso, logo ruim para se empreender, logo um país de risco muito alto, por consequência, quando você tem isso, você tem que pagar a mais para o cara deixar dinheiro em real, por isso a taxa básica de juros ser tão alta no Brasil, né, ter 15%, é óbvio que negócios financeiros vão ser negócios melhores. O Brasil é um sonho para negócio financeiro. Toda vez, viajo para fora uma vez por mês, né? Semana que vem, inclusive, tô indo pro Milken, que é tipo a área VIP de Davos. É um evento que as maiores mentes do mundo se reúnem para poder discutir mundo e discutir temas relevantes.
Nesse evento vão estar Elon Musk, vai estar Sam Altman, vai estar Daria Modei, tá todo mundo lá. A gente vai lá para poder falar de case de G4, de implementação de AI em pequenas e médias empresas, vou palestrar lá no evento. E lá nesse evento, você pode ter certeza que vai ter a mesma conversa que eu tenho em todos os eventos, em todos os lugares, todas as reuniões que eu tenho fora. Cara, como o Brasil é um país bom para negócios financeiros, hein? Todo mundo comenta isso, porque realmente é um sonho. Né? E o Brasil, ele é muito sofisticado, cara. O sistema financeiro brasileiro é muito sofisticado. É mais sofisticado que os Estados Unidos. Sabia disso? Não. É, muito mais sofisticado. Você fazer um wire transfer aqui no Brasil, você mandar grana... Bom, o Pix, o Pix cara... não um existe em nenhum outro lugar do mundo. Não, existe. Quem criou o Pix é a Inglaterra. Só que assim, igual o Brasil faz, ninguém. O Brasil não criou o Pix. Quem criou foi a Inglaterra. Perfeito, é isso. Mas... Só que o nível de utilização que a gente tem é bizarro. O Brasil é muito early adopter. Eu te dar um outro dado, você vai ficar chocado, né? Você tem 54 milhões de usuários de mobile de ChatGPT no Brasil. Nos Estados Unidos tem 53 milhões. O Brasil é o maior do mundo em uso de ChatGPT mobile. O Brasil é super early adopter. Então, cara, tem muita chance, sim, de ter um Elon Musk. Eu só preciso ter condições mercadológicas de surgir um Elon Musk. Porque, cara, não existe IPO no Brasil. Desde que o Lula assumiu o governo, não teve mais oferta pública de empresas. Não teve IPO. Por quê? Porque o juro tá 15%, pô. Pra que alguém vai fazer IPO? Pra que alguém vai investir numa empresa? Eu vou tomar... Deixa a grana renda fixa. Pra que eu vou tomar risco? Então, se eu mudar a infraestrutura de país, eu tenho tudo pra ter Elon Musks aqui, sim. Com certeza. Potencial para isso nós temos como nação. A gente não tem material humano para transformar a gente naquele ato que a gente deveria ser, que a gente tem potência. Fala, Santa. Nicole Freita. Por que muita gente cresce no trabalho e esfria na vida pessoal? É uma boa pergunta. Porque não sabe dividir bem o seu tempo, cara. E eu vejo que a turma, muitas vezes, ela se transforma no trabalho, né? Então, cara, eu sou um empresário, né? Amo o que eu faço, mas eu não sou só o G4. Eu sou o Thales, marido da Marcela, pai da Thaís e da Maria. Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, da Aliança, aluno do Fábio Gurgel e do Lang. Então eu tenho várias facetas de mim mesmo. E eu tenho alguns combinados que pessoas, talvez uma pessoa que não vive a nossa vida vai achar isso meio estranho, mas dentro do nosso meio isso é a coisa mais comum do mundo. Inclusive eu aprendi isso com o atual presidente do Chile, o Cast. Ele me ensinou esse negócio, que aí falou, cara, você tem que ter... Eu ainda namorava a minha atual esposa, a gente encontrou o Cast antes dele ser presidente do Chile. E aí ele é casado há, sei lá, 20 e tantos anos, eu acho que ele tem 10, 11 filhos, um negócio assim. E aí, pô, quando eu vejo esses caras, né, pai católico, com, pô, dezenas de filhos, casados há décadas, eu tenho muita curiosidade em aprender com essas pessoas, né, que essas pessoas são, na verdade, os exemplos da minha vida, né. Aí eu falo, cara, me dá uma dica, a gente vai casar e tal, me dá uma dica sobre como manter um casamento, pô, por tanto tempo. Aí ele falou assim, ó, eles chamam lá de, sei lá o que, de pololeu no Chile. Toda terça-feira à noite, a gente sai, eu e ela, e a gente foca na gente. Esse é o nosso date semanal. Desde aquele momento, eu comecei a fazer isso com a minha esposa. Todo cara bem-sucedido que eu conheço, que tem um casamento feliz, ele faz esse momento com a esposa, entendeu? Porque se você deixar só a vida te levar, você vai ficar só no trabalho. Eu tenho um ponto de vista parecido com o do Thales, que assim, a vida é como se fosse um fogão de 5 bocas. E daí você tem as 5 bocas lá, que são saúde, família, amigos, trabalho e espiritualidade. E você tem uma fonte de gás. A fonte de gás, se você abre só uma boca, ela vai dar mais potência naquela boca, em detrimento às outras bocas. Certo. Então, a vida ela é um eterno desequilíbrio entre qual boca ou qual área da sua vida você quer dar mais intensidade para aquele momento. Então, você quer dar mais intensidade agora para o trabalho? Invariavelmente, alguma dessas outras bocas, né, alguma dessas outras áreas vão ter menos foco teu. Então, se você está dando mais foco ao trabalho, isso vai vir em detrimento, porque você vai dar foco. Foco é energia. Energia é tempo. Você vai dar mais tempo ao trabalho, você vai dar menos energia à sua saúde, à sua família, aos seus amigos, talvez um pouco à sua espiritualidade. E daí, o desafio sempre é como você não deixar nenhuma dessas bocas apagar completamente e você priorizar aquelas áreas da sua vida que de fato são relevantes para você. Então, pelo menos eu na minha vida, e vejo que o Thales, o Alfredo e pessoas que tiveram muito sucesso, souberam a hora certa de focar na coisa certa. Perfeito. E saber depois também equilibrar e ter essas rotinas, como o Thales falou, pô, eu tenho uma rotina de disciplina que toda terça-feira à noite, que por acaso também é o dia do Alfredo, com a minha esposa, onde só sou eu e ela.
Acabou. E o José Antônio Castro, tá aqui, a mensagem que ele mandou no WhatsApp, ó. Em agosto de 2024. Martes de Pololeu. O presidente do Chile. Ele falou, cara, faça o Martes de Pololeu, isso vai manter o teu casamento feliz pra sempre. Você tem que ter um momento focado em você e tua esposa, sabe? Então acho que é isso, porque a turma esquece que, cara, você não é só o seu trabalho, a família é mais importante do que o trabalho, mas o trabalho sustenta a família. Eu acho que tem um complemento a isso, que é quando as pessoas tentam ser uma pessoa no trabalho e uma pessoa na vida. Perfeito. Eu acho que também tem um pouco desse cenário. E aí a pessoa muitas vezes se perde no personagem que ela criou no trabalho, na pessoa que ela criou no trabalho, e aí ela se apaixona por aquilo, e quando vê ela só tá vivendo aquilo ali. E aí normalmente isso é o que destrói casamento, porque a pessoa começa a acreditar naquilo. Eu acho que a gente conseguiu, e eu acho que isso é uma grande conquista, que é você se tornar bem-sucedido vivendo a tua identidade. Então isso é uma coisa que hoje na nossa sociedade se tornou uma coisa muito forte. A gente poder fazer bem para a companhia vivendo no nosso lugar de potência, que é a nossa identidade. Então a gente não precisa fingir nada. Então, o Thales é bom em cobrar, em liderar, em criar visão, em tocar a empresa. Porra, ele exerce essa função e do nosso lado, como é que a gente apoia ele, o que ele precisa de recurso, de autonomia para poder viver esse lugar de potência dele. Puta, então é liberdade de expressão, é recurso para poder estar mais no escritório. Como é que a gente como sócio fala, cara, a gente vai te entregar aí. Pô, eu gosto de estar fora, aprendendo, produzindo conteúdo, rodando, falando com clientes. Então como é que a gente vai fazendo, a gente vai vivendo isso, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que ajuda muito, porque tem muita gente também que tem que ser outra pessoa no teu casamento. Aí tem que ser uma pessoa na empresa. Cara, isso normalmente se torna insustentável. Fato. Então isso aí também eu acho que é um problema. Quando você tá vivendo a verdade, né, é leve, né? E que eu tenho uma tranquilo. complementação a isso, cara. A importância da saúde, que eu sei que você começou a se cuidar bastante um tempo pra cá, né? Sim. Cara, a importância de se cuidar, de se tratar como um atleta olímpico, que é o que eu falo. Então, o cara vai disputar uma Olimpíadas, ele tem um médico que controla a dieta dele, que controla ali, cara, como é que estão os níveis hormonais. Ele, tem uma rotina de sono muito bem controlada, uma rotina de treino, uma rotina de alimentação e tal. Eu tenho a mesma coisa pra minha vida, né? Então, o Dr. Valide é um cara que cuida de mim, que controla ali, cara, como é que estão os meus níveis hormonais, como é que tá meu sono, como é que tá a minha alimentação. E eu sigo isso na medida do possível, o mais à risca possível. Porque minha agenda é uma loucura, cara. Tipo assim, eu fico no Brasil, sei lá, em média, 2 semanas e meia por mês, 3 semanas por mês. Eu tenho muita agenda fora. Então, cara, isso desgasta muito, porque é muita agenda fora, é uma agenda pesada, de reunião pra caramba, coisa, super importante pra companhia que eu tô fazendo, infusos diferentes, mas eu ainda tenho que tocar o bumbo aqui. Então, eu tenho que entrar nos meus one-on-ones aqui, eu tenho que entrar nas reuniões importantes aqui, eu tenho que estar atento no WhatsApp, então isso bagunça um pouco o meu sono. Se eu não tiver comendo bem, dormindo bem, vivendo a minha plenitude, eu não consigo produzir o que eu produzo no G4. Eu não consigo ter a força pra fazer as transformações que é a minha responsabilidade que aconteça, entendeu? Então, você se cuidar, você ter um médico para cuidar de você, para você atingir a tua potência, isso também é muito importante, para que você tenha energia, por exemplo, para chegar em casa e viver o teu casamento e viver com seus filhos, porque senão não adianta, você vai chegar um zumbi também, não adianta. Pois é.